Oi, turma, do livro Deus Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 17, Deus, Espírito e Matéria. Vivemos em um mundo material. Enquanto espíritos, estamos mergulhados em um corpo elaborado de matéria bruta. O que nossos olhos materiais veem nesse universo, que os grandes telescópios mostram, é o universo material que nos deslumbram. Sabemos que matéria não gera nada. A matéria nada produz. Ela é inanimada por si só. Mas é um dos princípios constitutivos do universo. De onde surgiu? Como foi elaborada? Há duas teorias concebidas até o presente momento, a saber, a magnânima explosão do Big Bang e a aglomeração dos átomos a partir de uma eternidade que nossa inteligência não alcança. Só podemos imaginar. Não sabemos ao certo como a matéria se formou. Somente podemos formular teorias. Contudo, o bom senso e a lógica nos mostram que toda essa organização perfeita não pode ter acontecido de uma forma aleatória, a partir de uma descomunal desordem, o grande caos. Portanto, não importa a teoria, o que é certo, a razão nos mostra é que um outro princípio atua sobre a matéria, revestindo-se de uma vida orgânica, dando origem aos organismos. Não dá para desmontarmos um relógio, coloquemos suas minúsculas peças dentro de um liquidificador, liguemos o mesmo e esperemos que o relógio se monte ao acaso. Não dá. A simples existência de um relógio indica a existência de um hábil relojoeiro que o elaborou. O acaso não é inteligente, e se assim fosse, já não seria acaso. O efeito que é o relógio, me remonta à causa, que é o relojoeiro, e assim é sucessivamente do simples átomo ao arcanjo. Einstein disse certa vez que o materialismo vai acabar por falta de matéria, pois o que entendemos como matéria é apenas energia condensada. Todavia sabemos que energia ainda é um subproduto da matéria, ou seria o contrário. Em todo caso, a matéria é real. Por essa linha de raciocínio, chegamos a outro princípio universal, o princípio espiritual, ou espírito, com E minúsculo. O princípio espiritual é, portanto, o espírito, na sua forma embrionária, dando vida a alguns tipos de matéria e organizando-a, com seu início de inteligência. Esse espírito em E minúsculo, depois de longo prazo, eras milenares, transformou-se em espírito com E maiúsculo, ou seres inteligentes da criação. Isso é notório se observarmos de forma racional a própria natureza. Esses espíritos, seres inteligentes da criação, formam toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Agora, nessa fase, somos todos co-criadores nesse universo eterno. Assim, não resta dúvida de que os princípios material e espiritual são uma realidade. Mas o que não é menos real é o axioma científico de que não há efeito sem causa. Como já vimos o exemplo do relógio. Então, matéria e princípio espiritual ainda são efeitos de uma causa primária de tudo, que também é uma inteligência suprema, de onde saiu todo o princípio inteligente que podemos chamar de Deus. Pai, de onde saímos, ou conforme cada um o queira conceber. Deísta é todo aquele que acredita em Deus. Há os deístas independentes e os deístas providenciais. Os independentes acreditam que Deus criou todo o universo e toda a criação estabeleceu as leis que regem os cosmos. E, a partir daí, suas leis perfeitas se encarregam de tudo sem a intervenção do Criador. Os providenciais acreditam que Deus criou o universo e toda a sua criação e estabeleceu as leis que tudo regem.
O que diferencia os deístas providenciais dos independentes é que aqueles que acreditam que Deus, apesar de suas leis perfeitas, intercede sempre a nosso favor, que como pai às vezes nos carrega no colo, é um pai que provê, providencial. Nós, os espíritas, somos deístas providenciais, pois sabemos que Deus é o Criador de tudo, de todos nós, é um pai de amor absoluto, que vela por todos nós, todo o tempo. Por isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porquanto o universo conspira a nosso favor. Então, quando fala um pouco mais assim, científico, a Patrícia... Ai, é difícil, mas vamos lá. Deixa eu tentar passar da maneira que eu entendi. Sabe aquele professor que sabe para ele, mas não sabe passar para o aluno? Às vezes a Patrícia aqui é assim. Então, eu sei tão pouco quanto, né, a respeito desse assunto, que às vezes eu me atrapalho para falar dele. E no curso que eu fiz, nos cursos que eu fiz, sempre eu me dava por satisfeita com meia dúzia de respostas, sabe? Para não ficar perguntando muito e me atropelar nas explicações e acabar não acreditando em nada. Então eu sou aquele tipo de espírita que o mínimo que eu souber já tá bom. Para não ficar muito na dúvida e a dúvida me trazer a incerteza dos acontecimentos. Então vamos lá, me justificando, porque vai ter gente que vai assistir o canal e falar assim, não soube explicar. Então, se eu não souber, me desculpa. A respeito de Deus, a gente já viu em todos os capítulos, e está isso nas obras kardecianas, né, que Deus não pode ser criado. Se alguma coisa, um princípio inteligente maior do que Deus, cria Deus, então esse seria Deus, e não o nosso Deus. Então, Deus é Deus porque Ele é o Criador. Cada um dá um nome para Ele da forma que achar mais conveniente. Não interessa o nome, né? Algumas pessoas vão acreditar em Deus como aquele ser que cria tudo está interligado e as coisas acontecem por si só, sem a intervenção de Deus. Então, ele é como aquela mãe que pare o filho e fala, o mundo vai criar. Né? Então, a criança vai por si só se desenvolver. E depois, no final das contas, volta para Deus. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Deus é providencial. Os espíritas acreditam que Deus é o providencial. O que é o providencial? Ele providencia as situações, as pessoas, os seres, os espíritos. Ele que cria. E ele intercede nessa criação. Hoje mesmo pela manhã, conversando com um amigo, ele falou assim, eu estou tão chateado porque as pessoas têm dentro das profissões os maus profissionais, né? E esses maus profissionais acabam sujando os bons profissionais. Ele estava falando em relação à polícia militar. Eu falei, então, respinga nos bons, porque as pessoas não têm o devido discernimento. Eu não posso julgar uma laranja, né? Ela tem lá uma manchinha na laranja. Eu não posso julgar a laranja inteira por causa daquela mancha. Eu corto aquele pedaço da laranja que está estragado e me alimento dos demais, do pedaço da laranja. Não é assim, eu não posso jogar ela toda no lixo, né? Então a mesma coisa acontece com as profissões. Eu não posso imaginar que todos os policiais são ruins, porque tem um que está lá e que não está dando conta do recado dele, que não está fazendo o que se espera dele na profissão dele. E esse cara com certeza também não deve ser um bom pai, um bom marido, porque é o caráter dele, não é a profissão. Então eu não posso pegar aquele policial que errou e falar todos são ruins, de forma nenhuma. Assim como o professor também. Toda vez que eu me apresento como professora que tem uma posição política da direita, as pessoas falam, mas nossa, professor da direita é difícil, porque professor geralmente é da esquerda. Eu falo, então, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Cada um tem o seu ponto de vista. O da direita ou da esquerda, não interessa quem está certo e quem está errado. O que importa é que tem pessoas diferentes, com visões diferentes, dentro do mesmo ambiente, na educação, na segurança, dentro de casa, nas famílias. Você pode criar 5 filhos igualzinho. Você dá tudo que dá para um, você dá para outro. Tudo que você fala para um, você fala para outro. O mesmo exemplo que você dá para um, você dá para todos. Mas os filhos vão ser iguais? Não vão. Então, no nosso meio, a gente deixa bem claro que Deus cria todos nós simples e ignorantes, mas cada um, através do seu livre-arbítrio, escolhe como viver, escolhe pessoas em sua volta, escolhe como ele deseja
que as coisas aconteçam com ele. É o livre-arbítrio. Então Deus, ele intervém. Mas quando você passa dos limites, ele provém. Quando falta alguma coisa para você, e ele como pai, ele não quer que falte. Então Deus está ali, ele está presente em tudo aquilo que acontece com a gente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é a matéria, como a gente já estudou. A imagem e semelhança de Deus, ele não é homem. Se ele fosse homem, ele era imperfeito. Se ele fosse humano, ele era imperfeito. E Deus é perfeito. Tudo que ele cria é perfeição. Nós não fomos criados angelicais, mas nós fomos criados simples e ignorantes para se tornar anjo. E não é o anjo de asinha, é um anjo moralmente falando. Pessoas, espíritos melhores enquanto sua moral, seus valores, seus princípios, sua ética. Quando a gente chegar nesse patamar de uma evolução maior, nós não vamos precisar mais disso aqui. Isso aqui chama carne. Por isso que a gente fala encarnado. O espírito está encarnado, ele está na carne. A gente não vai precisar disso aqui. Então, espírito e matéria são criados pelo nosso Criador. É Deus. Só que o espírito, ele é eterno. A matéria não. Quando eu estava lá na segunda série, a professora falava pra gente assim, gente, os recursos naturais, que são ilimitados, né? Um dia vão acabar. A água que a gente tem em abundância, o planeta tem 70% de água, o nosso corpo tem 70% de água. Um dia isso vai acabar. Quantas pessoas estão vivendo em locais onde não tem água? Quantas pessoas... Agora mesmo, eu passei em Salesópolis. Quando a gente vai para Salesópolis, tem... Como é que chama ali? Distrito dos Remédios, né? Acho que é isso. Distrito dos Remédios, se eu não me engano. Tem um lago gigante na estrada, indo para Salesópolis, nesse Distrito dos Remédios. Eu passei lá esses dias, as vaquinhas estavam comendo grama no lugar onde é o lago. De tempos em tempos, aquele lago seca. E se não chover abundantemente, ele vai secar de vez e vai virar grama para a vaca ficar lá pastando. Alguns lugares que a gente está vendo, a água está invadindo. Aí você fala, não, então não vai acabar a água, porque está invadindo. Mas onde é que está invadindo? Água salgada. Por conta das placas tectônicas que a gente tem, por conta dos vulcanismos que a gente tem, a Terra está balançando, está chacoalhando. E conforme a Terra chacoalha, ela vai se abrindo. E conforme ela vai se abrindo, a água vai se espalhando. Mas que água que está se espalhando? A água salgada. Você bebe água salgada? Eu não bebo. Vai desidratar, vai matar a gente. Mas e a água doce? E os rios? E os lagos? Estão sim diminuindo a cota de água doce. Aí vem o governo oportunista e coloca pra gente o quê? O racionamento e aumento de preço da água, que é para você usar o menos possível. Isso não é esgotamento da água? É. E ela não era uma fonte ilimitada de recursos? Era. Mas a gente está conseguindo acabar com a água. E como eu falei, o nosso corpo é 70% de água. Já pensou? Como é que vai ser? A questão da matéria, então, a gente sabe que ela pode acabar. Se não souber usar, né, pode faltar. Isso é verdade, não é uma propaganda só lá da Sabesp. É verdade, pode acabar. E não só o recurso água, como qualquer outro. Porque da água, a gente tem o quê? A luz. Se acaba a água, vamos ficar sem luz. Sem luz, o homem volta para as cavernas. E a gente não vai retroceder. Eu não acredito que chegue a tanto. Mas nós vamos passar umas pindaíba boa, né? Então, para que a gente não tenha esses problemas, a gente tem que saber utilizar aquilo que nós temos, que Deus nos deu. O meu corpo, se eu não souber utilizar ele, comer aquilo que eu não posso, fazer exercício demais, porque tudo que é demais. O pessoal fala, não, eu vou para academia de segunda a sexta, eu gosto, eu curto, não sei o quê. A minha professora de hidro, ela fala direto, Patrícia, você não pode fazer exercício direto, tem que dar um tempo pro teu corpo. Eu queria fazer de segunda a sexta, ela falou, não faça isso não. Tem que dar um tempinho pro teu corpo repor. Diz que dá um rompimento, né, muscular, assim, eu não sei explicar direito. Uns fiozinhos dos músculos, eles precisam, né,
se deslocar. Eu não sei explicar direito isso para vocês, mas eu sei que conforme eles incham, né, dos exercícios, eles precisam do tempo para poder se juntar novamente, senão ele rompe de uma vez só. Então, tudo que é demais, até exercício físico que o pessoal fala é bom para a saúde, se for demais não é bom não. E nós brincamos com a criação, nós brincamos com a matéria. Depois a gente fica doente e fala, não sei por que eu tô com falta de ar, não sei por que eu tô com dor no peito, não sei por que tá doendo minha perna, não sei por que tá doendo minha coluna. Lógico que você sabe, você aprontou, mas a gente se faz de vítima. E o vitimismo não leva a gente a lugar nenhum não. Porque a única coisa que Deus, eu acho que ele deve ficar pra lá de triste, é com criança mimada. Com aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não sei por que tudo dá errado pra mim. Ora, porque você faz tudo errado, simples assim. O dia que você parar de fazer coisa errada, vai parar de acontecer coisa errada. É a lei do plantar e colher. Então eu vejo Deus como um pai misericordioso, um pai bondoso, realmente justo, um cara presente, que faz o melhor por nós o tempo todo. Mas o problema está que por sermos espíritos atrasados moralmente, a gente ainda comete uma série de crimes com a natureza que é feita por Deus, com a nossa matéria que é feita por Deus, e inclusive contra nós mesmos, a essência, o espírito. As nossas atitudes é que determinam aquilo que está acontecendo com a gente. Então Deus fez simples e ignorante o espírito, deu a matéria como condições de evoluir esse espírito, mas a gente ainda insiste em não evoluir, a gente ainda insiste nos erros, e esses erros estão atrelados à nossa moral. Então eu vejo assim, tudo é criado por Deus, tudo. Um dia o médico falou para mim assim, eu perdi meu filho, e ele perguntou para mim de manhã, você tá bem? Eu falei, tô bem, graças a Deus. Uma forma educada, porque você não perde um filho e tá bem. Uma forma educada de responder. Ele virou para mim e falou assim, graças a Deus não, graças a nós que somos os médicos. Eu não vi Deus aqui fazendo nada com você, mas a gente passou a noite toda com você. Eu falei, olha doutor, eu concordo, eu deveria ter respondido assim, graças a Deus e graças ao Senhor, de uma forma ser mais grata, né? Talvez eu passei assim uma ingratidão, mas não é nesse sentido que eu quis dizer. Eu só quis ser educada, e por educação, eu acredito que Deus é responsável por tudo na minha vida. Então eu coloquei a minha crença diante daquilo que o Senhor talvez tenha ficado melindrado, me desculpa. Mas eu vou falar mais uma coisa para o Senhor. Se Deus não quisesse, o Senhor não estava vivo uma hora dessa para cuidar de mim. Se o Senhor está vivo, é graças a Deus. Então eu também não estou tão errado assim, né? E ficou por isso mesmo. Né? Não tinha como continuar aquela conversa. Eu amarrei a cara, lógico, com essa cara que eu tenho, bonita, né? E parei a conversa por ali. Porque a gente vê que se trata de uma pessoa ateu, que não acredita em nada, que ele acha que é o Todo-Poderoso. E pessoas assim, adivinha o que acontece, gente? Sofre. A gente já sofre acreditando no nosso Pai, acreditando que Ele faz o melhor por nós, acreditando que Ele dá de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa capacidade de resolver as situações. Imagina se a gente não tivesse Deus, então não ia ser pior. Quando uma pessoa fala para mim que não acredita em Deus, eu falo, olha, eu acreditando em Deus, às vezes eu sofro. Às vezes eu não entendo os propósitos, desígnios dele na minha vida. Eu sofro, acreditando em Deus. E você, sem acreditar em Deus, você é feliz? Se você for, eu acho que eu vou parar de acreditar em Deus. Então a pessoa fica sem resposta. Porque geralmente quem fala que não acredita em Deus, uma que ela está buscando resposta onde não tem ainda para compreensão da moral dela. E a outra é que ela não é feliz e quer expandir isso. Ela quer que o outro também seja infeliz tanto quanto ela. Na insatisfação do crer, ela quer que o outro também não creia. Porque ela não está sozinha nessa. O egoísta, o cara que está no caminho errado, ele nunca quer caminhar sozinho. Vocês já viram essa molecada que fica na porta da escola usando droga? Eles não cansam de chamar outros que não usam para usar junto. Não é só uma questão de tráfico e dinheiro. É uma questão de não querer fazer aquilo que é ruim sozinho. Quem faz o que é ruim, não quer fazer sozinho. Eu poderia pegar esse livro aqui e ler sozinha. Me agrada. Me faz bem. Só que eu sou o tipo da pessoa que tudo que me faz bem, eu gosto de compartilhar. Eu gostaria de ter a conversa com pessoas sobre isso aqui. Não ficar só falando sozinha. Quando alguém entra no canal e fala sobre o estudo, eu fico mega radiante de feliz.
eu gosto. Mas do mesmo jeito que eu tenho esse prazer de falar coisas boas, de estudar e de tentar levar uma boa palavra e que isso faça efeito na vida das pessoas, tanto quanto faz na minha, tem o cara que faz coisa errada que também tem esse prazer. O mesmo prazer que eu tenho de fazer coisa certa, tem o cara que faz coisa errada e tem prazer. Que trazer pessoas para fazer coisa errada com ele. O não crer em Deus, ninguém que não crê em Deus gosta de fazer isso sozinho. Pode observar, quem tem dúvidas sobre a existência de Deus, quem não cultua uma oração, quem não se protege através, né, do que aprendeu com Jesus, do que vem aprendendo com Jesus, do que quer aprender com Jesus, ele coloca outros a perder o caminho. Quando você fala assim com um amigo, por exemplo, observe, o amigo vai falar para você assim: Patrícia, vamos pegar essa sexta-feira, vamos para um bar? O que eu vou fazer lá no bar? Ah, tem música ao vivo lá, a gente bebe uma cerveja, bate um papo. Eu falo: uai, vem aqui para casa, a gente toma um café aqui em casa, em volta de uma mesa, no silêncio da minha casa, e a gente bate papo do mesmo jeito. Ah, não tem graça. A graça que tem é ir lá no bar, ficar ouvindo uma música alta, gritando na hora da conversa e bebendo, ficando meio alegre, né, alterado. Eu já sou alegre por natureza, eu não preciso beber para ficar alegre. Então eu não vou. Aí se eu falo que eu não vou, a pessoa fala: ei, mas é quadradona mesmo, né? Poxa vida, o que tem? É só entre amigos, o lugar é de família. Sinceramente, pode ser que eu esteja numa visão muito quadrada, mas eu não sei. Todos os lugares onde tem bebida alcoólica, para mim não é lugar de família. Porque eu não levaria meu filho num bar onde tem bebida alcoólica. Então, onde não entra uma criança, não é de família. Eu tenho essa visão. Respeito quem não tem, né? E aí, se você fala que não vai, mesmo sendo um amigo próximo, ele vai te chamar de quadrada, ele vai te chamar de bitolada. Ultimamente, de 2 anos para cá, eu tenho estudado bastante espiritismo, eu aposentei, é o que me sobrou. E que bom que me sobrou, algo de bom para fazer. Aí tem pessoas que falam: nossa, o Face dela só tem espiritismo. Ela abriu um canal de YouTube que fala de espiritismo, ela conversa sobre espiritismo. O negócio da Patrícia, não é que eu bitolei nisso, eu converso de tudo, eu brinco de tudo. Mas o meu forte hoje é o espiritismo, como o meu forte há 2 anos atrás era a educação. Quando alguém conversava comigo, qual era o assunto da Patrícia? Escola? Falar sobre o que acontecia na escola, de bom e de ruim, né? Porque eu ainda estava bem atrasada, hoje eu estou um pouquinho melhor. Como diz o De Luca, melhorzinho, né? Então hoje eu estou um pouquinho melhorzinha. Então hoje eu evito falar o que não agrega em nada. E antes não, antes eu falava da educação, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Às vezes até mais do que as coisas ruins do que as boas. Mas o meu assunto era escola, porque eu vivia trancada dentro de uma escola, então meu assunto era escola. Não é que eu era bitolada na escola, é que eu estava ali, minha realidade hoje são os estudos. Inclusive, eu estou na ideia de fazer isso aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Peguei a primeira obra do Chico Xavier. Estou querendo montar mais um canal do YouTube para falar só sobre as obras do Chico Xavier. Um amigo meu fica pegando na minha orelha, falando que eu tenho que estudar as obras do Chico, que tem mais de 500 obras, e eu fico buscando obras de tudo que é autores e não vou na fonte. A fonte seria as obras do Kardec e as obras do Chico. E eu fico fugindo das obras do Chico. Eu falei assim: mas tem umas palavrinhas. Até agora eu não fui no dicionário ver o que significa isso aqui. Parnaso. Eu não sei o que significa ainda. Esse livro chegou essa semana. Mas eu vou buscar. Eu estou vendo que só pelo nome do livro eu já vou ter trabalho. Porque eu tenho que pesquisar para descobrir o que está escrito ali. Eu não sei o que significa da palavra Parnaso. Pode ser, né, burrice minha, mas eu não sei. Então eu vou ter que estudar. Já vou ter que começar pelo tema do livro ali, o nome, o título do livro. Já vou ter que começar a estudar. E eu estou com a ideia de montar. Ou eu monto uma página no Face para ir estudando, ou eu monto uma página no YouTube. Eu ainda estou estudando aqui o que vai ser melhor, né? Também com a intenção de fazer de segunda a sexta. Quando eu terminar o primeiro livro, eu vou para o segundo, para o terceiro, e quem sabe nesse acordo Deus prolonga a minha vida e eu vou conseguir chegar até a última obra do Chico. Mas se não der também tempo, paciência. A minha parte eu vou tentar fazer. É isso. A nossa evolução, ela depende das nossas escolhas. O espírito, ele evolui de acordo com as suas escolhas. E tem a intervenção de Deus no meio de tudo isso. Se você escolhe coisas erradas, Deus não vai querer.
vai chegar um dado momento que ele vai intervir. Vem uma doença, vem um acidente, vem uma morte precoce, né? Tantos jovens por aí fazendo graça no asfalto, fazendo racha, usando droga, perdendo a sua vida à toa. Aí Deus vai lá e fala, já que não está valendo a pena, rapaz, então volta para o plano espiritual. Aí as pessoas falam, não, você era tão novo. Não, vai subir aí não, Mike. Vem aqui, vem. Ele quer subir, não quer, isso. Fica aqui. Ele quer subir lá no sofazinho, lá o sofá tá limpo e ele tá soltando pelo. Aí, dá dó, né? Mas você tem que ficar aí. A cara que ele faz. A carinha de coitado, gente. Mas é isso. Para encerrar, a gente tem que entender, então, nesse capítulo o seguinte. Deus não foi criado, ele é o Criador. Espírito foi criado por Deus. Matéria foi criado por Deus. Espírito foi criado para a eternidade e para se desenvolver moralmente. Matéria, ela se desenvolve por si só. A gente nasce um bebê, vira infância, adolescente, adulto, idoso. A matéria vai se desenvolver também. Só que ela vai chegar num final, um desgaste. E aí no final a matéria é devolvida para a terra. E o espírito continua vivo no campo espiritual, se prepara para uma nova encarnação, se houver necessidade. Se ele for tão bem desenvolvido, que ele chegue numa angelitude, que ele chegue numa moral boa, ele não vai mais precisar disso aqui, de carne, da matéria. Então, ambos foram criados por Deus, matéria e espírito. Matéria pode acabar, espírito não acaba, é eterno. Deus é imutável, ele não muda, então a ideia dele não vai mudar. Nunca vai chegar um dia que vai, o espírito tem fim? Não, não tem, porque Deus não vai mudar essa ideia dele. Ele criou a gente simples e ignorante para se desenvolver. E quanto mais a gente se desenvolve, mais abre a nossa mente e a gente consegue entender os desígnios dele, que antes para a gente eram tidos como milagres, que não existe, são coisas que a gente não tem explicação e a gente dá nome de milagre, ou então a gente fica naquela... como que eu posso dizer? Por exemplo, morre uma pessoa nova e a gente fica aflito, a gente fica descrente, a gente fica até ingrato perante Deus. Por quê? Porque a gente fala, nossa, Deus foi capaz de matar um menino tão novo, ele era tão bom, né? A gente fica relutante a algumas situações que ocorrem. Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender essas situações, que tem uma causa atrás disso tudo. Aquilo ali era só consequência, mas antes da consequência tinha uma causa. Então, Deus não foi criado, ele é o Criador. Espírito e matéria foi criado por Deus. Matéria tem fim, espírito não. Beleza? Espero que eu tenha conseguido passar aí a ideia, né? E se eu não passei, alguém que tenha entendido melhor, passa pra gente aí em forma de comentário, tá bom?